Olá, estudiosos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E do que nós vamos tratar hoje? Vamos falar sobre trilha de formação. E hoje o meu foco é em você que está aí no último ano do seu ensino médio, né? Pensando, misericórdia, Jesus, o que eu vou fazer? Ah, Quando a gente pensa em profissão, né, em mercado de trabalho, eu sei que para muitos jovens é uma questão que assusta bastante, porque você está muito jovem para tomar uma decisão e muito velho para não tomá-la, né? Então você precisa ali se encontrar de alguma forma. E nesse vídeo de hoje eu vou tomar a liberdade para contar uma história pessoal. Vou contar uma história. Senta que lá vem história. Teve uma aluna minha que falou que eu pareço o Chicó. Mas não é isso, tá, gente? É porque eu conto muitas histórias em sala de aula, mas vou trazer as minhas histórias aqui para o canal do YouTube. Vai ficar aqui pela eternidade. Então, olha só. Quando a gente vai decidir uma profissão, são tantas coisas a se pensar, né? Porque claro, o mercado de trabalho da minha época para a época de vocês mudou bastante, né? A gente passou por diversas transformações e há vários professores, vários autores falando sobre isso. E aí a decisão, ela nem sempre acontece no final do terceiro ano. Me conte aqui se você é um aluno do terceirão e está aí perdidaço ou então ainda está tentando maturar essa ideia, né, do que você vai fazer pós terceiro ano. Existe vida pós terceiro ano? Ó, garanto que exista. Mas vou contar a minha história, não vou me perder. Olha só, quando eu saí do meu ensino médio, o meu maior desejo era fazer nutrição, né, o curso de nutrição. E aí eu fiquei tentando passar na universidade, né, na Universidade de Brasília, na UNB. E eu não consegui. Eu tentei muitas vezes. Eu fiquei tentando quase 2 anos e não consegui passar na universidade. E eu já trabalhava como secretária numa empresa chamada FISC. Não sei se vocês já ouviram falar sobre FISC, inglês e espanhol. E foi uma empresa que me ajudou também bastante a melhorar o meu inglês. Então, olha só, eu trabalhava lá e ficava tentando fazer o vestibular, que eu não passei. Fiquei 2 anos tentando, sem estudar, e não consegui passar. E aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso ter uma formação. E eu fui atrás de uma formação que eu gostasse, eu sempre gostei muito de idiomas, sempre gostei muito de escrever, então eu pensei em letras, mas eu comecei a pesquisar secretariado executivo e me apaixonei pelo secretariado executivo, tanto é que é a minha primeira formação. Eu tive outras, né, ao longo dos anos, mas a primeiríssima é secretariado executivo. E eu fui cursar secretariado executivo. Amei, né? A profissão me abriu portas. A partir dessa profissão, eu consegui passar num concurso, né? Eu sou concursada na área, então isso é muito interessante, muito bacana. E eu sou concursada na mesma instituição que eu tentei passar no vestibular, para vocês verem, para vocês terem ideia das coisas, como é que são as coisas. Eu fiquei 2 anos tentando passar no vestibular, não consegui. Eu tentei um concurso para essa mesma instituição, vai fazer 15 anos agora, e eu consegui. Então, às vezes, não se sinta quebrado se uma porta estiver fechada, né? Às vezes aquela porta, uma porta fechada, também é algo te dizendo para você tentar de uma outra maneira, né? E aí eu trabalho na universidade e hoje eu amo a minha profissão. E eu fico pensando, gente, se eu fosse nutricionista, o que teria sido de mim? Claro, né, que hoje, depois de vivenciar tudo que eu já vivenciei, é fácil pensar assim. Mas eu fico pensando, se eu, Michele, fosse nutricionista, com o que eu sei sobre cozinha, com o que eu sei sobre alimentos, não sei se teria dado tão certo quanto ser secretária executiva, né? E como secretária executiva, eu consegui realizar muitos sonhos, tanto sonhos financeiros, né, de ganhos financeiros, quanto sonhos, né, de estar bem, de estar estabilizada, de, né, entender a minha profissão, pensar na minha profissão e talvez como muitos colegas, diferentemente de muitos colegas de área, né,
Eu não acho que essa profissão vai acabar nos próximos anos, que a IA vai nos roubar, né? Eu sempre acho que o dever do profissional, não só no secretariado executivo, mas também em outras profissões, é se reinventar. E a gente está em constante reinvenção, né? A vida é uma reinvenção. Mas aí eu fui para a sala de aula, eu sou professora de secretariado, tanto na graduação quanto no ensino técnico, já falei isso para vocês. A maioria dos meus seguidores aqui são meus alunos, mas se estiver chegando seguidores novos, né, já vai ficar sabendo dessa história. E aí, o que eu me deparo dentro de sala de aula hoje, né? Uma dificuldade muito grande de entender uma trilha de formação. Então, o que nós temos? Uma trilha de formação é uma sequência de formações que você vai fazendo para empoderar, né, para otimizar a sua decisão principal. Então, por exemplo, quando eu pisei na sala de aula em 2009, eu pisei para substituir uma colega que estava saindo de licença maternidade. E aí eu fui para dar algumas aulas, assim, né? Tipo palestra, enquanto ela. Porque ela não dava aula toda semana, ela dava aulas esporádicas. E aí eu fui lá para substituí-la e a ideia na época era fazer como se fossem palestras, né? Eu ia, entrava naquelas aulas, era uma vez por semana e eu conduzia ali uma palestra que era o tempo de aula. Gente, eu me apaixonei. Eu gostei tanto de fazer aquilo, que eu fiquei pensando, eu tenho que fazer isso por toda a minha vida. E aí eu comecei a procurar cursos que pudessem me dar subsídios e autoridade para vir falar com vocês, né? Hoje eu estou aqui no canal de YouTube, mas por muito tempo foi dentro da sala de aula para poder ter essa autoridade para falar com vocês, né? Quando eu falo de autoridade, tem um conceito específico para autoridades. Então, olha só, eu comecei a pensar, eu preciso fazer uma licenciatura para entrar em sala de aula, apesar de ter começado na docência sem ter uma licenciatura, eu era bacharel somente na época, e aí eu pensei, eu preciso de uma licenciatura, eu preciso de cursos que aprimorem o meu falar, o meu pedagógico, a minha didática, né, que me ajudem dentro de sala de aula. E eu fui atrás de tudo isso. Então, hoje, quando eu olho o meu currículo, a minha trilha de formação, ela faz muito sentido, porque ela está conectada, né? Eu conecto toda a trilha. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas, né? E eu não estou falando só de pessoas que estão ainda aí se achando, né? Não estou falando de você que está terminando o ensino médio e ainda está, né, em busca aí de qual será a sua profissão. Mas tem pessoas que elas pulam de um lado para o outro. Então, assim, elas fazem um curso X, aí depois elas fazem outro que não se conectam. Vou dar um exemplo aleatório, nada contra essas profissões, tá? A pessoa é licenciada em enfermagem, aí ela faz um curso na área de biologia, aí depois ela vai para gastronomia, aí depois ela vai para, sei lá, para agronomia, né? Aí depois ela vai lá na veterinária, então ela vai bebendo águas de diversas fontes e não consegue dar um corpo para aquele currículo dela, né? E é interessante que a gente dê um corpo, que a gente não deixe gaps, né? É uma palavra inglesa que se for, não tem uma tradução, mas assim, utilizando aqui nos termos de gestão, é deixar aquele espaço oco que você não preencheu com nada. Então é interessantíssimo você fazer uma trilha de formação pensando na sua formação. E aí eu volto aqui para a galerinha que está aí no terceiro ano. Terceiro ano, é com você que eu estou falando, tá? Saí do ensino médio. E agora? E agora, José? O que eu vou fazer? Então, há algumas possibilidades para você, né? Nós temos, e aí eu estou falando aqui de Brasília, mas há em outras cidades também, nós temos muitas escolas que trabalham aí com o fomento da educação. Então, se você não sabe, né, exatamente para onde ir, eu sugiro que você teste.
né? Eu não sei se tem outro canal no YouTube que vai dizer isso, né? Talvez isso seja um pouco disruptivo, mas eu sugiro que você teste. Eu passei 2 anos, entre aspas, parada, estudando apenas para o vestibular. Sei, não é apenas, né? É muita coisa, mas estudando apenas para o vestibular. Mas você pode ser mais intuitivo nesse seu estudo. Então, existem escolas, eu sei que o Instituto Federal faz isso, né? O próprio Senac tem também. Existem escolas que você pode fazer cursos de pequeníssimas duração, né, que são os conhecidos cursos FIC, né, os cursos curtinhos. Esses cursos curtinhos vão te ajudar a tomar uma decisão mais sábia. Então, por exemplo, se você acha que você tem o dom ali para a TI, faz um cursinho pequenininho de TI, na área de TI, experimente. Se você acha que você tem o dom para o secretariado, mas não tem aquela certeza, não quer investir numa faculdade ainda, vá lá, faça um cursinho pequenininho de secretariado, faça o auxiliar de secretaria escolar, faça o auxiliar de recepção, o auxiliar em administrativo, porque aí você vai saboreando. É como se você estivesse pegando pequenas porções, né, daquelas profissões e experimentando. Isso vai te dar um corpo para você tomar uma decisão muito mais eficaz. E aí, nessa sua decisão de carreira, você vai pensar: será que é melhor eu ir para um curso técnico ou eu ir para uma graduação? E eu vou dizer o seguinte: depende. Depende de como você está aí estruturando a sua vida. Pode ser que ir para um curso técnico abra portas até financeiras, e você consiga, né, no futuro, ter subsídios, ter uma recompensa financeira para você fazer um curso de graduação. Ou seja, pode ser que ir para um curso técnico seja a sua base, para depois você se alçar a voos maiores, né? Os cursos técnicos, eles têm uma característica de serem cursos de ensino médio, então você, né, pode fazê-lo concomitantemente com o seu ensino médio ou subsequentemente após o seu ensino médio, né? Se você está aqui no terceiro ano, né, provavelmente você pode fazer essa escolha. Mas há também, pela nova legislação educacional, o técnico em ensino médio, né, que é o TEM, né, o técnico do ensino médio, que é, até fazer um parênteses aqui, um retorno de algo que já acontecia no passado, que é você fazer o seu curso técnico concomitantemente com o seu ensino médio, né? E as escolas hoje, elas estão preparadas e amparadas para sugerir isso para os alunos, né? Então tem que ver aí como é que é essa trilha de formação na sua escola, né? Quais são as escolhas que você pode fazer. E se você está dentro do ensino médio, né? Como eu falei aqui no início desse vídeo, provavelmente você já está cursando dessa forma, tá? Mas aí, se eu for pensar numa graduação, eu posso pensar numa graduação a nível de licenciatura. E aí, quando eu falo de licenciatura, eu estou falando de pessoas que serão como eu e virão para a sala de aula. É você? Nós estamos com uma crise na licenciatura, viu? Cada vez mais, cada vez que o tempo passa, menos pessoas querem ser licenciados. Será que é o seu caso? Ou será que você viria aqui para o lado bom da força? Então, nós temos as licenciaturas, nós temos os bacharelados. E aí, quando você é bacharel, você tem uma caracterização ali muito mais acadêmica do seu curso, e nós temos os cursos tecnólogos. Curso tecnólogo não é curso técnico de ensino médio. O curso tecnólogo, ele é um curso de duração reduzida que visa ter uma prática muito mais acirrada de elementos daquela profissão. Então, o tecnólogo, ele explora aspectos do mercado de trabalho de uma maneira muito mais pontual. Por quê? Porque ele vai durar
um pouco menos do que um bacharelado. Mas como é que eu faço essa escolha, professora Michele? Dê uma olhada na sua vida e decida para que rumo você quer tomar naquela vida, né? Fazendo um exercício básico. O que eu gosto e o que eu quero fazer para daqui 5 anos, né? Como é que eu quero estar daqui 5 anos? Então, você pensando nisso, você pode tomar uma decisão mais assertiva, mas testando também. Teste, não tem problema, gente, teste. Ah, eu terminei o ensino médio, preciso fazer o vestibular? Não, não necessariamente. Terminou o ensino médio, não sabe para onde ir? Faz esses cursinhos de pequena duração, faz um teste para ver qual é a área que vai te abrir mais espaço, né? Tanto mentalmente, o que é que você vai gostar mais, né? Por exemplo, se eu tivesse testado alguma área lá na gastronomia, né? Lá no passado que eu estou dizendo, né? Algum curso pequeno relacionado à nutrição, eu acho que eu teria tomado essa decisão mais rápido. Eu teria dito, não é para mim, né? No meu caso, não é para mim, né? Mas enfim, cada vida acontece de uma forma, certo? E aí você pensa na sua carreira, né? Nessa carreira que você quer seguir. E aí, quando você estiver nessa carreira, você vai colocando pontos para aprimorar essa sua carreira. Você vai contando a sua trajetória, né? Então, isso é interessantíssimo para você ter uma trilha de formação ali forte, né? Não uma trilha fraca, né? Não uma trilha aonde você tenha que toda hora trocar o seu foco. Gente, esse canal é assim, ó, foco no foco. Você olha e segue, né? Olha e segue. A minha motivação de estar no YouTube é conseguir orientá-los para que vocês sigam adiante, ok? Certo. E para quando você entrar na graduação, né, seja ela a sua escolha, uma licenciatura, um bacharelado, um tecnólogo, você tenha consciência de que a maior parte das faculdades brasileiras, ela vai trabalhar com um grupo de matérias generalistas, ou seja, você ainda vai estudar matérias gerais que cabe para vários cursos, não só o seu, e você vai ter um grupo de matérias específicas, né? Não é que você vai entrar na graduação e amanhã já terão ali as matérias específicas. Não, você também vai estudar um grupo de matérias generalistas. Então, o que eu sugiro para vocês? Quero fazer tal curso. Vai lá na grade da faculdade, baixa, né? Entra no site da faculdade, baixa a matriz daquele curso e dê uma olhada nas matérias que você vai estudar. Algumas matérias dentro da graduação, elas terão pré-requisito, ou seja, elas vão depender que você passe de uma matéria anterior para outra, né, posterior. Então, dê uma olhada nisso também. Olhem, né? A internet está aí. Pesquise o seu curso, a sua área de interesse em várias faculdades, né? Se for nas federais, dê uma olhada em várias federais, baixa ali a matriz, dê uma olhada nessa matriz para você poder entender quais são as matérias que você terá no seu curso e talvez se apaixonar ainda mais por aquela área que você escolheu, né? E ficar com aquele friozinho assim, ó, ansiosinho para começar as aulas, ter material novo, ter caderninho novo, tablet novo, sei lá, por onde você estuda, para você poder cursar aquelas matérias. E também torcendo para você encontrar professores legais, né? Professores que te colocam ali num outro patamar, né? E se você for fazer secretariado, faça comigo, me procure. Né? Procure as escolas que eu leciono hoje e vá lá fazer secretariado comigo. Você será muito bem recebido e você será muito bem encaminhado, né, nessa profissão, não só por mim, mas por todos os docentes que trabalham, né, com esse curso. Certo, galera? Se ficou alguma dúvida, deixe para mim aqui nos comentários e também, né, deixe para mim aqui dizendo qual é o seu curso dos sonhos, né? Qual é a trilha de formação que você quer fazer
né? Como é que você quer encorpar a sua profissão, a sua área, né? Não precisa ser só no secretariado, mas se tiver professores aí, comentem também aqui como que você vai fazendo aí a sua trilha de formação para se tornar uma peça rara nesse mercado de trabalho, né? Onde, como citando aqui o Teatro Mágico, onde a entrada será só para raros. Então, esse é o vídeo de hoje. Fico por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!